Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou a Emily e hoje a gente vai dar início ao estudo de mais outras leis apométricas. Oi, gente, eu sou o Fernando, tudo bem? Uma coisa que eu sempre digo é estude muito para você não ser enganado, porque a gente vê cada absurdo na internet por aí, a gente vê cada mestre de meia tigela falando cada abobrinha e conduzindo a pessoa à ignorância, à esquizoterice que não está escrito. Então, começo aqui com um texto muito interessante que diz o seguinte: nunca esquecer que as trevas são da mesma fonte divina que nós, e que elas são nossas irmãs. Somos, então, todos da mesma fonte, mas com frequência diferentes. Um obsessor é um ser que, no íntimo, sofre profundamente. Ele tem uma terrível e profunda carência emotivo-sentimental, um desespero profundo escondido, uma dor. As trevas estão sempre a um passo à nossa frente. São adiantados nos domínios e conhecimentos médicos, psicológicos, eletrônicos, intelectuais, religiosos, filosóficos, espirituais, mentais e etc. Alguns são verdadeiros enciclopedistas, mas este conhecimento é utilizado para trazer maldades, dores, conhecimentos inúteis e sem interesse. Eles conhecem, na ponta dos dedos, as vítimas. Eles têm acesso, sobretudo, com a ajuda das vítimas, os defeitos, qualidades, desejos, pontos fracos e etc. Eles conhecem a vida íntima da vítima. As informações das vidas passadas são preciosas para eles. Ficando no plano extrafísico, eles possuem um panorama instantâneo da vítima. Eles vigiam sem serem percebidos, quase 24 horas, o que lhes dá uma supremacia. Suas forças ficam invisíveis, imperceptíveis, sabendo e vigiando todos os atos durante dia e noite. Por isso que eu sempre digo, gente, as trevas trabalham rápido e de forma eficaz. Eu admiro as trevas pela persistência e pela inteligência, porque a gente já pegou cada caso que, quando você olha toda a dinâmica do caso e como foi feito para, de alguma forma, entrelaçar a vítima, que é aquela pessoa que está buscando ajuda, você fica impressionado com a articulação deles. Então eu admiro e respeito as trevas por isso. Então, portanto, a gente precisa estudar muito, se elucidar cada vez mais, para a gente poder ter certeza que o nosso caminho é único, que o nosso caminho é aquele que vai nos dar a iluminação no final de tudo. Afinal de contas, eu acho que essa é a busca, né? A iluminação. Exatamente. A gente precisa sempre estar de olhos abertos, saber que a gente está no caminho da luz, porque às vezes a gente acha, né, que tá trilhando pra luz, mas às vezes é lobo em pele de cordeiro, né? E a gente nem sabe, nem percebe. As trevas não dormem. Por isso que a gente tem que estudar bastante, por isso que hoje a gente vai falar de outras leis apométricas. Eu digo outras leis porque, se você for para a internet pesquisar depois da 13ª lei, você vai ver todo tipo de lei possível atribuída a Dr. Lacerda, outras leis que outras pessoas inventaram, mas a gente vai seguir aqui uma dinâmica dos nossos estudos, o que seria a 14ª lei, que é a Lei de Formação e Dissociação das Personalidades Múltiplas e Subpersonalidades. Essa lei, ela é dividida então em 3 partes, e a primeira parte é dividida ainda em 2 partes. A primeira delas, então, é a Lei de Formação e Dissociação das Personalidades Múltiplas sucessivas vividas em outra existência, que nada mais é que você experienciando em um outro momento, né? Então é a Emily vivida no passado. Sei lá, de repente eu vivi na Segunda Guerra Mundial, ou eu vivi na Inquisição. Isso é uma personalidade do passado. E essa personalidade, ou essa persona, ela pode, de alguma forma, influenciar você agora no presente. Então, muitas vezes você vai lá, busca apometria, não sabe o que está acontecendo. Quando é aberto a frequência, ou seja, quando a gente vai investigar o que está acontecendo, pode acontecer de uma personalidade vivida na Segunda Guerra Mundial, como a Emily falou, ou em qualquer outro momento, estar de alguma forma influenciando você aqui e agora. A segunda parte dessa lei é a lei da dissociação da personalidade física atual em subpersonalidade, que nada mais é eu vivida quando criança ou adolescente, né? Cada momento é um momento que fica no passado, isso se torna subpersonalidades, como se fossem caixinhas, né, do passado, mas dessa vida ainda, isso é uma subpersonalidade. Pegando o gancho da Emily, as subpersonalidades são desdobramentos do bloco de ego. Quando você falou de caixinha, tem muito a ver isso, né? Ou projeções da atual personalidade. Aliás, é uma coisa interessante da gente colocar aqui, foram observadas e estudadas por Pierre Janet em 1898, quando inclusive chegou a propor um modelo dissociativo da psique, defendendo a ideia de que a consciência pode dividir-se em partes autônomas de sofisticação e abrangências variadas. Isso nas palavras dele, né? Este estudo foi aplicado pelo Jung ao tratar os complexos. Entendia que os vários grupos de conteúdos psíquicos, ao desvincular-se
e da consciência passam para o inconsciente, onde continuam numa existência relativamente autônoma a influir sobre a conduta. Isso é muito interessante porque tudo que é inconsciente é aquilo que está longe da sua consciência, ou seja, tudo aquilo que você não consegue enxergar, é tudo aquilo que está nublado, é tudo aquilo que está incógnito para você. Você não tem a mínima noção de que aquilo existe. A inconsciência foi proposta pelo Freud e a sombra é proposta pelo Jung. Enquanto o Jung vai falar da sombra como alguns conteúdos subliminares, isto é, aqueles que compõem as situações vividas, mas de maneira que não atinge o patamar mínimo para serem assimilados pela consciência, ou seja, abrace a sua sombra. Mas abraçar o quê? Porque se ela não tem a mínima noção da existência daquela sombra, como que você vai abraçar isso? Então as pessoas às vezes elas confundem muito essas questões técnicas, né? Eles assimilam de forma errada. E principalmente na espiritualidade também. Eu já vi muitas vezes em atendimento surgir questões da inconsciência ali naquele momento e os próprios médiums entender que aquilo fazia parte da consciência, entender que aquilo fazia parte de alguma coisa que estaria prejudicando aquele consulente ou que estaria de alguma forma influenciando aquele consulente, e a entidade ou até os próprios médiums falando às vezes besteira pro consulente e o consulente falando: gente, do que vocês estão falando? Eu nem sei do que vocês estão falando. Ele não sabe por quê? Porque não alcançou um patamar mínimo para ser atingido pela consciência. Então, ele está submergido na inconsciência, ou seja, não tem como você abraçar a sua sombra, não tem como você saber do que se trata se você nem sabe da existência. E é justamente por isso que tá lá, né, incógnito. É isso aí. Só pra fazer então um resuminho, pra ver se ficou claro essa primeira lei que a gente trouxe agora. Sabe aquela frase, né, que às vezes a gente fala: eu não sou a Emily, eu estou a Emily? Então, acho que resume bem essa lei que a gente tá trazendo aqui. Nesse momento, eu estou a Emily, mas já fui outra pessoa. E a Emily da infância também não é a mesma Emily de agora, de 30 e poucos anos. Então, a gente tá sempre se mudando, somos pessoas diferentes, com personalidades diferentes, apesar de ser a mesma essência. Se a personalidade está dissociada de alguma forma, ela pode te atrapalhar. Tem algumas pessoas que confundem, talvez, esse lance de personalidade dissociada com a inconsciência ou com a sombra. A questão da inconsciência, resumindo rapidamente, é proposta por Freud. Você não consegue entender o que é porque ela está encoberta pela consciência. Tudo aquilo que está inconsciente você não tem acesso nenhum, nada, zero. O que você vai ter são os sintomas disso, que é a ansiedade, que talvez seja a dissociação, medo, dor, depressão e por aí vai. Mas tudo isso são apenas a consequência e não exatamente a gênese da coisa. A gênese você não tem acesso porque está encoberto. Talvez você tenha acesso aí no sonho, porque o Freud dizia o seguinte: quando você dorme, a sua censura é relaxada e aí sim você tem acesso a algumas coisas do inconsciente. Então, quando você vê aí alguns terapeutas dizendo abrace a sua sombra, isso tá meio equivocado, porque é quase impossível, porque você não tem acesso à sua sombra, você não tem acesso no que está na sua inconsciência, você não tem certeza do que é aquilo. O que você tem certeza são os sintomas, são as manifestações, mas a gênese da coisa não tem como você ter certeza, a não ser em terapia, obviamente, e como Freud propôs, nos sonhos, porque a inconsciência ela é lotada de complexos, e esses complexos eles são encobertos pela consciência. Então, indo agora para outra parte ainda da mesma lei, que é a lei de reintegração das personalidades múltiplas e subpersonalidades, que nada mais é que reintegrar, através de pulsos magnéticos, essas subpersonalidades ou personalidades que estão fora e retornando ela para o agregado humano. Indo agora, então, para a terceira parte dessa mesma lei, que é a lei de propriedade dos elementos do agregado humano, personalidades múltiplas e subpersonalidades. Para a gente falar sobre essa lei, a gente tem que entender o que significa esse elementos aí que você falou. Esses elementos nada mais são do que as personalidades múltiplas e subpersonalidades. Ou seja, o espírito, enquanto na carne, manifestando uma nova personalidade, pode dar gênese e tomar a frente da personalidade atual. Voltando aos elementos, né, esses elementos aí, que as personalidades múltiplas e subpersonalidades, têm um grau elevado de livre-arbítrio. Ou seja, eles têm algum livre-arbítrio. Então, eles podem fazer interação com o meio físico, ou seja, com você mesmo. Eles podem fazer interações com o seu sonho e eles podem também fazer interação com a sua vida espiritual. Eles têm a possibilidade de interagir com os habitantes de qualquer um desses meios, ou seja, do anímico, do físico e do espiritual. E pode causar alguns tipos de dificuldades e tal. Conforme a intenção que tenham ou a natureza da força mental que os moldou ao longo desse tempo todo, da mesma forma, em sentido inverso. As personalidades múltiplas e as subpersonalidades, em desequilíbrio, elas podem sintonizar-se
posse, com incorporação, com simbiose e permanecer de alguma forma conectada em nós, gerando desarmonias, perturbações de diversas ordens. Uma das coisas que a gente pega muito na apometria são consulentes que chegam e falam: nossa, eu tenho uma raiva que eu não sei de onde vem, ou eu sou uma pessoa extremamente tímida, eu já fiz terapia e eu não consigo resolver isso, eu não sei de onde vem. Tudo isso são características que, é óbvio, se não tem uma causa, né, consciente, pode vir de subpersonalidades ou personalidades múltiplas. Vai demorar muito pra gente poder dominar essa lei, né, dominar perfeitamente. A gente tem aí alguns trabalhos que dá pra fazer, como a incorporação dessas subpersonalidades em médiums, e a gente vai tratando como trata um espírito obsessor. A gente não tem mais recurso que isso, né? Esse é o recurso, ele é um pouco limitado. A gente pode ter o recurso de levar para um hospital, de tratar ou chamar a espiritualidade para tratamento, mas além disso, não dá pra gente fazer muito mais que isso, porque a gente não conhece 100%, né, do que se trata. Então, quando a gente pega a gênese das subpersonalidades, ele diz o seguinte, ó: a subpersonalidade tem a sua gênese deflagrada por algum evento ou estímulo desencadeador qualquer, geralmente no plano da consciência e da existência física. O desencadeamento pode ocorrer por uma provocação, uma contrariedade, uma frustração ou um desejo não satisfeito. Ou seja, aí nesse momento, ele está dizendo que pode acontecer como se uma subpersonalidade surgisse exatamente aí nessa fase existencial aí sua, a nossa própria encarnação agora nesse tempo. É isso, E aí ele continua, ele fala assim, ó: pode ocorrer ainda por um recalque, um descontentamento, uma humilhação ou um medo. A gente sabe que muitas vezes as pessoas vão buscar terapia e vão buscar os tratamentos apométricos ou até mesmo tratamento em terreiro com entidade e vão lá reclamar de coisas da infância, coisas que incomodam eles. Às vezes acontece também pessoas que foram abusadas sexualmente na infância, bullying, coisas relacionadas à humilhação, frustração. Tudo isso pode desencadear uma subpersonalidade. Quando um desejo não é satisfeito, um problema ou uma dificuldade não é enfrentada e resolvida satisfatoriamente, gera uma carga emocional que a repercute em todo o cosmo consciencial, provocando uma necessidade de reação. Daí aparecem as subpersonalidades como resposta ou bloqueio e a contenção imposta pela personalidade e consciência física. Dá pra dizer que essas personalidades ou subpersonalidades, se elas estão num todo de maneira perfeita, elas estão ali quietinhas, adormecidas ou fazendo parte de um todo. Quando acontece algum gatilho, aquilo ressalta alguma característica que ele já tem, né? Então, de repente, uma raiva ou alguma coisa exacerbada, que aquela situação faz com que aquilo ressalte e tome a frente daquela pessoa, né? Naquele momento. E um dos parágrafos ele diz o seguinte também: quando estas subpersonalidades não são tratadas adequadamente, mas a personalidade física busca equilíbrio e adota uma conduta reta, elas entram em colapso por falta de energia que as alimentava, tal como as personalidades múltiplas. Ou seja, parte do tratamento é você adotar uma outra forma de reagir àquele impulso. Se você tem um gatilho que desencadeia, por exemplo, uma síndrome do pânico, tem um certo gatilho lá que vai desencadear isso. Se você conseguir entender esse gatilho e começar a demonstrar uma outra postura diante disso, com certeza essa subpersonalidade ou até mesmo a múltipla personalidade pode começar a desfazer. No ocultismo diz que você tem que ficar 21 dias sem alimentar os demoninhos para fazer efeito, para você matar ele, né? Sem ter a conduta X ou sem ter a conduta Y. Então, vamos trazer agora os causos apométricos. Vou contar de um consulente que trouxe uma questão de infância, não me recordo muito bem a idade dele. Na verdade, não me recordo bem a idade que ele trouxe, mas, se eu não me engano, ele tinha entre 3 e 4 anos, por aí. Ele contou de uma questão que afligia muito na época. Acho que os pais brigavam bastante e logo na sequência eles se separaram. Então, ele trouxe essa questão que estava incomodando bastante, que ele queria resolver, né? Que era uma angústia que estava incomodando bastante ali. E a gente abriu a frequência desse consulente e a gente já identificou ali aquela subpersonalidade desse consulente. A gente acoplou numa médium, porque ele não descreveu muito a situação, né? Ninguém conhecia esse consulente, também não conhecia a história dele de infância. E a médium começou a dar uma descrição que foi muito interessante. A gente viu o consulente assim em choque. Ela trouxe uma questão assim, falou: olha, eu tô num quarto, tô aqui sentado, tô olhando pra parede e tem uma cor azul, uma energia azul, tal, né? E o operador de mesa foi conversando, né, com essa subpersonalidade de infância. Falou: ah, tá, se você fosse transformar essa cor azul em um objeto, o que
que seria esse objeto, né? E aí a médium falou, seria um carrinho. Depois que acabou, né, o atendimento, o consulente até trouxe pra gente falando que aconteceu realmente essa situação, que os pais estavam brigando num outro cômodo da casa, e ele se recorda de uma briga, né? Nessa briga, ele pegar esse carrinho, que ele tinha um carrinho azul, e ele começar a bater na parede de tão nervoso que ele ficou, que isso mexeu muito com ele. Então provavelmente foi essa cena ali que a médium captou, foi bem interessante. O tratamento foi muito interessante, como a gente não sabia, né, da situação. O operador de mesa pediu então pra médium, fala assim, então agora é hora de libertar esse carrinho, você vai pegar essa energia, esse carrinho, e você vai soltar ele, vai deixar ele ir embora, porque é hora dele se libertar. Então a médium foi soltando ele, jogando ele pra cima, e a médium chorava muito, e o consulente também ficou muito emocionado. Foi bem bonito de ver, e foi muito interessante depois ele confirmar toda a história. Provavelmente só esse tratamento não vai ser eficaz. A gente tem que fazer outros tratamentos, porque provavelmente devia ser alguma coisa relacionada à raiva. Então a gente tem que fazer vários outros tratamentos para poder trabalhar de acordo, né? Além de terapia, além de outras coisas, para poder realmente pegar essa subpersonalidade e dar um jeito nela, né? Realmente trabalhar com ela de uma forma que ela possa ser reacoplada e não incomodar mais. Comigo aconteceu um caso muito interessante, que eu estava de operador, a consulente chegou, sentou, vou resumir rapidamente, e começou a contar que tinha alguns problemas de infância, que tinha algumas coisas, e eu tinha visto na parte do útero dela, assim, eu tinha visto como se fosse uma criança grudada ali. Então eu delicadamente perguntei a ela o seguinte: você por um acaso já esteve grávida e perdeu? Ela disse que não. Ela falou, não, de forma alguma e tal. Eu falei, bom, beleza, vamos tocar o barco. E aí, né, no meio do atendimento dela, surgiu lá uma subpersonalidade, a gente acoplou essa subpersonalidade no médium, e aí eu cheguei nessa subpersonalidade e perguntei, por que você tá aqui? Ah, porque eu passo muita raiva, apanhei muito na infância, meu pai batia demais em mim. Aí foi o tratamento normal, né, e chegou um determinado momento que a subpersonalidade me disse assim, eu fiz uma coisa muito errada, eu abortei, quer dizer, ela abortou uma criança. Aí eu cheguei na consulente e falei, olha, tem um espírito aqui, eu não chamei de subpersonalidade na hora, não sei porquê, porque eu achei que ia ter que ficar explicando pra consulente o que era, o tratamento já tava acontecendo. Eu falei, tem um espírito aqui dizendo que você abortou no passado. E aí ela começou a chorar e disse que sim, que abortou. Ou seja, no começo ela não falou sobre isso, ficou envergonhada talvez de falar, né, que abortou uma criança, mas a subpersonalidade dela caguetou ela. Não teve jeito. E aí o tratamento se deu de uma forma muito interessante, porque a gente trouxe um Exu na época, o Exu disse que não era pra mexer com aquela questão do aborto, que era pra essa moça voltar uma outra oportunidade, e a subpersonalidade ela foi tratada, encaminhada para um tratamento no hospital, ficaria ali 21 dias no tratamento e voltaria pro condomínio espiritual, né, ou seja, pra pessoa encarnada que está vivendo essa experiência agora nesse momento, depois de 21 dias. Então não teve jeito pra ela, caguetaram ela. Se ela não conta, às vezes tem uns que vêm e contam, né? Era necessário, provavelmente, pro desenrolar ali da história. Bacana. Esses foram 2 casos aí interessantes. A gente já participou de vários outros casos que tiveram subpersonalidades, múltiplas personalidades, que eu acho que vale muito a pena a gente sempre tratar essas personalidades de alguma forma aí. Não é de praxe nos atendimentos a gente trazer essas subpersonalidades, né? É só em pontos específicos. Quando estava de operador, eu sempre gostava de trazer essas subpersonalidades, porque quando você vê que o consulente ele tem muita raiva, ou ele é muito tímido, desorganizado, ou de repente ele se queixa, nada do que eu faço vai pra frente, eu não consigo ganhar dinheiro, minha empresa tá se dando mal, ou às vezes ele chega e fala assim, eu não consigo conter o meu desejo por outras mulheres, acabo traindo a minha esposa, uso muitas drogas e não sei o que. Eu acho que é sempre interessante investigar uma subpersonalidade aí, principalmente desta existência. Eu não gosto muito de entrar em personas de outras existências, a não ser que for extremamente necessário, a não ser que ela salte ali na hora, né? Mas eu acho um pouco desnecessário isso. Mas quanto à subpersonalidade desta existência, eu acho que vale muito a pena, porque todos nós temos algum nó aí emocional na infância ou nos primeiros anos de vida, alguma coisa nesse sentido. Mas que fique bem claro, né, que quem tá no comando é quem tá aqui vivendo, e que se qualquer coisa que aconteça, né, então uma traição, um uso de drogas, independente se tem influência de uma personalidade ou de uma subpersonalidade, quem tá respondendo ali pela atuação ou pelo momento vivido é a pessoa que tá aqui vivendo, né, que sou eu, é você. A apometria vai conseguir te auxiliar se for alguma coisa desse sentido, com certeza. Subpersonalidade a gente tem que entender que na verdade é você mesmo. Não dá pra falar assim, então eu matei uma pessoa, fui lá e
assassinei uma pessoa, foi minha subpersonalidade, ou foi espírito, ou foi... Não, foi você. Responsabilidade é sua. Você sabe o que é certo e o que é errado. Mas acontece que muitas coisas inconscientes que a gente tem, que não tem condições nenhuma da gente acessar, esses blocos, eles são criados justamente pra gente resolver isso. Inclusive, no livro do Godino, ele fala, né, que as subpersonalidades, elas são interessantes para que a gente possa resolver isso, pra gente ser pessoas melhores. Quanto mais a gente resolver essas questões inconscientes ou blocos de inconsciências das subpersonalidades, a gente vai ser pessoas melhores. Em falar nisso, eu vou ler aqui os sintomas que geram as subpersonalidades, né? Elas dificultam a concentração, atrapalham o sossego, perturbam o sono, provocam dores, desconfortos e angústias, confundem as ideias, deturpam os pensamentos, geram desejos inferiores, desalinham sentimentos, debilitam a vontade, enfraquecem o poder de decisão, produzem comportamentos inadequados, modificam a paciência, modificam a aparência, tornam incoerentes as atitudes e etc. Ou seja, se você tem algum desses sintomas, procure uma mesa apométrica, é isso? Acho que sempre é válido, com certeza. Mal não vai fazer. Tem outras palavras aqui. Prejudicam a proposta encarnatória, atacam familiares, colegas de trabalho, vizinhos, conhecidos ou desconhecidos. Podem também se ligar a terceiros em processos de simbiose, quando o terceiro atende suas necessidades. Nesse caso, tanto a própria personalidade hospedeira quanto a personalidade do terceiro pode ser influenciada e perturbada por essas subpersonalidades dissociadas. Isso daqui você já vai entrando num negócio que é muito louco, né? Que eu acho que só aqui já cabe um podcast falando sobre essas questões. Com certeza, se destrinchar, a gente fica aqui mais de um dia falando. Bom, dona Emily, bom, ouvintes de Outro Olhar, acho que a gente vai ficando por aqui. Acho que a gente falou bastante coisa sobre outras leis apométricas, que na verdade são sobre as subpersonalidades, personalidades, múltiplas personalidades e afins. Exatamente, 14ª lei apométrica. Se você procurar na internet, vão ter outras leis apométricas que outras pessoas inventaram. Vai ter aí já uma caralhada de leis, mas a gente tá sempre trazendo algumas coisas que a gente tá estudando ou que a gente já aplicou pra gente poder falar com certeza se funciona ou não. Se você já utilizou alguma outra lei que a gente não trouxe por hora, deixa aí seu comentário, me fala pra gente como é que foi a usabilidade, a aplicação, traz pra gente. A gente quer ouvir de você aí também, se você faz algum tipo de tratamento, se você é médium em alguma casa, por favor, deixa aí nos comentários. Se você tem alguma pergunta, você pode enviar pra gente lá no outroolhar@gmail.com e fazer a pergunta que você quiser sobre a espiritualidade que a gente vai estar respondendo aqui pra você. A gente não vai falar o teu nome completo nem nada, a gente não vai dar endereço da tua casa, nem CPF, nem RG, nem nada, fica tranquilo. A gente tenta manter a descrição. E então é isso, minha gente. Falar sobre esse tema é muito interessante, é uma coisa muito bacana e com certeza todos nós aí temos subpersonalidades que podem ser tratadas em apometria ou podem ser tratadas em terapia. Eu acho que vale muito a pena dar uma olhada nisso. O Dr. Lacerda, ele fala sobre as subpersonalidades, ele diz pra gente sempre usar de muita cautela pra fazer isso. A gente trabalhou num lugar aí de apometria que os caras faziam um pouco sem cautela essas questões. Então é sempre um alerta de que tem que ter cautela pra fazer as coisas. Não é ir fazendo, a gente precisa ir testando aos poucos, porque a espiritualidade, ela te enxerga do jeito que você é. Não adianta você querer enganar, querer falar, querer fazer, porque não é assim que funciona. Ele tá olhando você, ele tá olhando teus chakras, ele tá olhando teus corpos. Muitos deles têm lá o seu processo encarnatório aqui na mão, né? Sabe de onde você veio, sabe pra onde você vai, sabe tudo que você tá fazendo. Você vai querer mentir pra uma entidade dessa, querer jogar conversa fora, eles vão, tá bom, vem cá, né? Não é assim que funciona, então a gente tem que ter muita cautela. Pra mexer com espiritualidade, tem que ter cautela. E a cautela que ele tá trazendo aqui, até que o Dr. Lacerda pede, principalmente porque pode trazer alguma perturbação no próprio acoplamento, né? Então precisa realmente tomar muito cuidado, muita sabedoria na hora de aplicar essa técnica. O Dr. Lacerda, ele fala até na hora que você estiver voltando os seus corpos, né? Quando você desdobra os corpos e estiver reacoplando os corpos, ele diz assim pra reacoplar com muita calma, com muito sossego, porque pode ter alguns problemas aí quando você for reacoplar. Que é uma coisa tão simples, né? Que a gente usa isso rapidamente, facilmente em qualquer tipo de sessão apométrica, mas muitas vezes a gente usa de forma inadequada. Muito obrigado por você estar escutando a gente aí. Um grande abraço e até a próxima. Um beijo, até a próxima. Outro olhar.